Olá, pessoal. Então, na aula de hoje a gente entra em programação inteira. Tá dentro assim dos problemas, das ferramentas da pesquisa operacional, assim como a programação linear. Até agora, a gente só viu modelos de programação linear. Agora a gente vai entrar em outro tipo de modelo, que é o de programação inteira. A programação inteira é uma programação matemática na qual algumas ou todas as variáveis estão restritas a valores inteiros. Um problema onde você tem variáveis inteiras e também variáveis reais, ele é chamado de problema de programação inteira mista. Caso todas as variáveis assumam valores 0 ou 1, então a gente vai ter um problema de programação 0-1 ou programação binária. Então, posso ter um problema de programação inteira puro, né, onde todas são inteiras. Posso ter um problema de programação inteira mista, onde algumas são inteiras e outras podem assumir valores reais. Ou posso ter um problema de programação binária, onde as variáveis de decisão vão assumir valores, um desses dois valores, ou 0 ou 1. Bom, na verdade, a aplicação da programação inteira ela é muito vasta. Na verdade, muitos dos modelos que a gente viu até aqui, né, que a gente viu em programação linear, se a gente estivesse de fato modelando um problema real, a gente ia desejar que aquelas variáveis de decisão tivessem valores inteiros, né? Então ele tem uma ampla variedade de problemas que aparecem no mundo real que são resolvidos via programação inteira, né? Compreende planejamento e programação da produção, layout de sistema, localização de instalação, distribuição de produtos, entre outros. A gente vai estudar, né, nessa sessão, problemas de programação linear inteira, ou seja, todas as funções envolvidas ali no modelo matemático são lineares. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um problema de programação inteira puro, né? Porque eu estou maximizando uma função z sujeito a restrições, né, funcionais, três tipos, e no final eu fecho o modelo dizendo que x1 e x2 têm que ser inteiros, positivos, né? Então isso é o modelo de programação inteira, puro, né? Todas as variáveis têm que ser inteiras nesse modelo. E observem que todas as funções envolvidas, elas são lineares. Então é com isso que a gente vai trabalhar. Vamos começar com um exemplo ali de aplicação de PI, de programação inteira, né? Suponha que existam 5 tipos de investimento financeiro e a gente tem que pensar em algumas restrições ali, né? Algumas situações que você quer atender. No máximo 3 investimentos são selecionados, exatamente um investimento é selecionado. Se o investimento 2 é selecionado, então o investimento 1 também é selecionado. E se o investimento 2, 3 ou 4 são selecionados, então o investimento 1 é selecionado. Ou seja, eu gostaria que vocês tirassem um tempinho aí para pensar em como modelar essas restrições, né, num problema de otimização. Como é que seria uma modelagem, né, dessas restrições? Uma outra aplicação é, por exemplo, uma empresa que deseja saber qual de dois recursos ela pode usar para um determinado fim, de modo que seja necessário que mais de uma das restrições de disponibilidade dos dois recursos seja válida. Então, por exemplo, ali eu tenho dois recursos, né? E a empresa ela não sabe qual deles é mais interessante utilizar, né? Então, ela pode dar, né, essas duas restrições para o modelo para que o modelo responda, né, o que é necessário ser feito. Na verdade, para o modelo responder qual delas é a mais adequada, né, para o problema que ele tem. Então, ele precisa fazer uma adequação aí nessas restrições,
né, para que o modelo consiga escolher, né, qual é a melhor. E eu gostaria que vocês pensassem também, né, em como a gente faria para resolver, né, para escrever essas restrições. E a aplicação 3, né, que é a gente pode pensar no empreendedor que quer conhecer os custos de implantação de uma pequena fábrica de calçados ortopédicos e é um encargo fixo em geral, né, é uma situação comum para qualquer novo empreendimento, né, você tem um custo fixo e um custo, né, variável ali. É um cargo fixo, um custo inicial de instalação, a empreender a atividade. O custo total da atividade vai ser a soma, né, desse custo variável com o custo fixo, com o custo de instalação. Então, eu posso escrever a função custo total como tendo duas partes. Ela vai ser zero se o nível de produção, esse x aqui, ele vai expressar o nível de produção. Se o nível de produção for nulo. E vai ser K mais CX se o nível de produção for maior do que zero. Se a empresa produzir alguma coisa, né, se o empreendimento for realizado, o custo total vai ter o K, que é a tal parcela fixa, mais a parte variável, né, que depende da produção X. Né? Então, essa função custo total, ela tem uma... esse modelo não dá nem para a gente colocar no computador do jeito que ele está ali, né? Ela tem uma descontinuidade, essa função aqui no zero. Né? Ela muda para um formato linear ali, né? Para x maior que zero. Então, por conta dessa descontinuidade, eu nem saberia dar essa função para o computador resolver. Então, a gente precisa organizar essa função para a gente poder passar essa informação desse custo aí total para o computador. Então, a gente também, eu gostaria que vocês pensassem como isso poderia ser feito, tá? Para todas essas três aplicações que eu acabei de falar aqui, nós vamos usar variáveis binárias, né, para fazer a modelagem. Tá? E variáveis binárias, elas são muito usadas quando a gente quer saber se a gente faz ou não, né, determinado investimento, né? Quando a resposta, né, para aquilo seria sim ou não. Resposta para a questão seja sim ou não. Então aqui, na aplicação 1, que era que a empresa tinha 5 investimentos para fazer. Né? Então, nós definimos uma variável binária xj, que vai ser 1 se a decisão J for sim e 0 se a decisão J for não. No caso, a decisão ali é se ele faz o investimento ou não. Né? Ele tem 5 tipos de investimento. Aí ele faz, no máximo 3 investimentos são selecionados. Então, como é que a gente escreveria essa restrição? Como são 5 possibilidades e ele quer no máximo 3, então a soma, né, de cada variável de decisão, né, de x1 até x5, né, não pode ultrapassar 3. Tem que ser menor ou igual a 3. Exatamente o investimento é selecionado. Então, aqui, na verdade, eu quero que a soma dos 5 seja igual a 1, ou seja, ele vai escolher um dentre os 5. Né? Em cima, ele escolhe no máximo 3 dentre os 5. A outra restrição é, se o investimento 2 é selecionado, então o investimento 1 também é selecionado. Essa é um pouco mais complicada, porque eu tenho que pensar quais são as possibilidades, né, que podem acontecer ali. Né? Se o investimento 2 é selecionado, ou seja, eu estou dizendo ali que se x2 é igual a 1, então eu quero que o meu x1 também seja 1. Né? Então, x2 igual a 1, x1 tem que ser 1. Mas se x2 é 0, o meu x1 ele pode ser 0. Então, eu não preciso investir no investimento 1, mas eu posso investir. Isso não me impede de eu investir no investimento 1. Então, se o x2 é 0, x1 pode ser 0 ou 1. Então, a restrição aqui ficaria x1, né, comparando essas possibilidades que eu tenho, né, a variável x1, ela sempre, o valor dela vai ser ou igual a x2
ou maior do que x2, para o caso de x2, né, ser 0 e o meu x1 ser 1. Agora, outra situação. Se o investimento 2, 3 ou 4 são selecionados, então o investimento 1 é selecionado. Na verdade, aqui a gente estende, né, esse caso de cima para 3 restrições. Ó, x1 maior ou igual a x2, x1 maior ou igual a x3 e x1 maior ou igual a x4. Uma restrição equivalente, né, dessas 3 seria eu escrever 3x1 maior ou igual a x2 mais x3 mais x4 também seriam equivalentes para essa situação de programação inteira. Bom, na aplicação 2, que é a situação onde a empresa ela tem 2 recursos e ela quer decidir, né, qual deles é o melhor para ela investir, né? Então, ela tem o primeiro recurso lá, que ela tem 18 unidades desse recurso e o gasto para produzir cada item. E a segunda restrição, ela tem 16 unidades do recurso, de um outro recurso, né? E a quantidade que ela utiliza. Então, ela não sabe qual é o melhor. Então, ela precisa que o modelo escolha qual é o melhor. Isso também é feito usando variáveis binárias. A gente vai usar uma variável binária auxiliar, que vai ser o y, tá? E vamos também utilizar um n suficientemente grande e positivo, né? Que pode ser um número alto, como pode ser a letra M. Se a gente for colocar no computador, tem que ser um número. O M ele não vai entender. Então, teria que substituir aí por um número. Então, aqui como é que seria? 3x1 mais 2x2 menor ou igual. O que eu faço? No lado direito da primeira restrição, eu vou somar, né, essa variável binária multiplicada por esse número muito alto. Na restrição de baixo, né, eu vou somar o complementado que eu tenho em cima, né? Então, eu vou pegar, ao invés do my, eu vou pegar o complementar de y, que é 1 menos y. Né? O que a gente tem aqui? Que y é uma variável binária. Então, se y for zero, né, isso aqui vai me dizer, vai me dar, né, se y for zero, isso aqui vai zerar. E embaixo eu vou ficar com um lado direito enorme, né? Vai ficar 16 somado com um número muito grande, positivo, né? Então, se o y for, se o resultado me retornar que o y é zero, isso significa que eu devo usar o primeiro recurso, porque eu fico com eu mantenho a minha restrição original, né? E a minha segunda restrição, ela ficaria, seria outra restrição, ela seria redundante, né? Então, a validade seria do recurso, a resposta seria, utilize o recurso 1. Agora, se o y fosse igual a 1, resolvi o modelo, e y retornou 1, então significa que aqui eu vou ficar com o lado direito diferente, né? E embaixo, y igual a 1, esse parênteses aqui, a subtração vai dar zero, ou seja, eu fico com a segunda restrição do jeito que foi dada, então significa que eu deveria escolher o segundo recurso. Então é dessa maneira que eu consigo descobrir qual recurso é mais interessante ser utilizado naquele problema. A aplicação 3, que é a aplicação, né, de um novo empreendimento, onde a gente tem uma função ali por partes, que é zero se não houver produção, né, se não for ocorrer o empreendimento, e se ocorrer, ou seja, se a produção é maior que zero, eu tenho aqui uma função linear que tem uma parte fixa, tá? E a outra variável, né? O custo total expresso dessa forma. Como eu disse, essa função ela tem uma descontinuidade, o computador não saberia passar ela, não daria para a gente passar assim, né? Então precisaria fazer uma transformação. Então, para isso, a gente vai usar também, né, uma variável binária auxiliar, que eu vou chamar aqui de y também. Essa variável binária auxiliar, ela vai vir aqui multiplicando na função objetivo, né, que o nosso objetivo é minimizar o custo total desse empreendimento, né, eu saber quanto que eu preciso produzir, né, e qual é o custo desse investimento. Então, o custo total,
né, de produzir X unidades, vai ser igual a K vezes Y. Então, ó, a parte fixa ganhou, né, uma variável aqui, binária Y, mais CX. Só que, para garantir, né, que o meu Y seja 1 para quando o meu X for positivo, que é isso que eu preciso, né, se X for positivo, a função que eu devo trabalhar é K mais CX. Se X for nulo, a função que eu tenho que trabalhar é essa constante, zero. Né? Então, para que, como y é uma variável binária, ou seja, ele é 0 ou 1, né? Para que quando o meu x for positivo, eu ter, né, essa parte fixa, né, o k seja contabilizado, eu precisaria que o meu y fosse igual a 1. Então, para garantir isso, eu preciso incluir no conjunto de restrições do modelo uma restrição desse tipo, que diz que o x tem que ser menor ou igual a um m grande vezes y. Dessa forma, eu consigo garantir que o meu y seja 1. Por quê? Quando o x for positivo, né, eu não posso... Quando o x for positivo, automaticamente o y vai ter que ser igual a 1, porque se for 0, eu vou ter uma contradição aqui, né? Então, se x positivo, automaticamente eu vou ter o y igual a 1. Onde m é o limitante superior da produção do item e y é uma variável binária. Y igual a 1 se x maior que 0, ou y vai ser 0 se o meu x for 0. Tá? Automaticamente isso vai acontecer, né? Y0 para x igual a 0, porque o algoritmo ele vai buscar minimizar o custo total. Então, na verdade, ele vai tentar zerar, né, as variáveis ali. No entanto, ele tem algumas restrições para atender. Então, ele vai ver o que vai ser mais interessante, produzir ou não. Se for não produzir, automaticamente o y vai ser 0. Né? Se for produzir, essa restrição é que me garante que o y vai ser 1, né, quando o x for positivo.